Pessoal, boa tarde. Então hoje é 12 de abril de 2021. Nós vamos começar aqui a nossa aula de matemática. Nós temos duas aulas de matemática no sexto ano. Essa aula inicia às 13 horas e vai até às 14h30. Então vamos bem. Hoje nós vamos começar a trabalhar a questão das figuras geométricas. Vamos entender as figuras geométricas, mas antes de aprofundar nas figuras geométricas, nós vamos entender três coisas fundamentais que a gente precisa entender e compreender para que possamos melhor entender as figuras geométricas. Nós vamos trabalhar três coisas. A primeira é chamada de ponto. Nós vamos trabalhar o ponto e nós vamos trabalhar a reta e o plano. Veja aqui, pessoal, nós vamos trabalhar o ponto. O que é um ponto? Isso aqui é chamado de ponto. Então nós temos um ponto. Esse ponto o que é esse conceito de ponto? Ponto não possui dimensões e sua indicação é feita por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Ou seja, pessoal, um ponto ele não tem dimensão, é só um ponto mesmo. Esse ponto ele é representado por letras maiúsculas. Eu posso dizer que aqui é o ponto A. Eu posso dizer que eu tenho o meu ponto B. Eu posso dizer que eu tenho o meu ponto C. Então são pontos. Esses pontos eles não têm dimensões. Por quê? Porque eles não estão ligados a nenhum local. Então nós estamos no momento falando só do ponto. É um ponto em si. Lembrando que esse ponto é representado por um pontozinho e esse ponto é representado por uma letra do alfabeto. Qualquer letra pode ser o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, não importa esse ponto. Veja, é representado por uma letra maiúscula, pode ser qualquer letra do alfabeto e esse ponto não tem dimensão. Vamos para o próximo conceito. Nós vamos trabalhar, o próximo conceito a ser revisto é esse aqui, é chamado de reta, certo? Então o que é uma reta? É imaginada sem espessura, é algo que a gente imagina uma reta, por exemplo. Fiz aqui o desenho. É algo que a gente imagina sem espessura, não tem começo nem fim, ou seja, é ilimitado. Se a gente observar aqui para essa reta, nós podemos perceber que é algo ilimitado. E tem dois sentidos. Olha, ela está crescendo para a direita e ela também consegue crescer para a esquerda. É ilimitado, não tem fim, não tem começo e nem tem fim. Ela cresce tanto para a direita como também para a esquerda. Ela está limitada nos dois sentidos. É possível desenhar uma reta no papel ou no quadro. Você pode fazer uma reta. Por esse motivo, representamos apenas uma parte da reta e indicamos com letras minúsculas do nosso alfabeto. Veja que aqui nós vamos representar por letras minúsculas. Por exemplo, aqui eu posso dizer que eu tenho uma reta, a reta S, reta R, uma reta A, uma reta, por exemplo, uma reta B. Veja, pessoal, que aqui tem uma grande diferença na representação. O ponto, veja a diferença da reta para o ponto. O ponto é representado por uma letra do alfabeto maiúsculo. Uma reta é representada por uma letra do alfabeto, mas essa letra é minúscula, não esqueça. Veja que ponto não tem dimensão e reta ela é ilimitada. Cresce tanto para a direita como também para a esquerda. O próximo conteúdo, o próximo item que a gente vai trabalhar é chamado isso aqui, ó, de um plano, certo? É chamado de um plano. O plano é imaginado sem fronteira, ilimitado em todas as direções. Então está dizendo que o plano ele não é sem fronteira, ilimitado, certo? Em todas as direções. Assim como no caso da reta, seria possível desenhar um plano no papel ou no quadro de giz. Por esse motivo,
representamos apenas uma parte do plano e é indicada por letras minúsculas do alfabeto grego. Então veja bem, como é que eu faço um plano? Olha, aqui eu tenho um plano, outro plano aqui, olha. Então aqui eu tenho outro plano. Veja que aqui no plano eu vou representar por letra grega. O plano aqui a gente pode ver que nós temos o plano. Se a gente observar, pessoal, nós temos aqui esse plano, olha. Aqui eu tenho o ponto, aqui eu também tenho outro ponto, aqui eu tenho um ponto e aqui eu também tenho outro ponto. Veja que aqui essa reta poderia traçar assim, essa reta poderia traçar assim, e essa reta também poderia traçar assim, e também poderia passar aqui. Você veja que aqui está o plano. Então, entenda isso, que o plano é a união de pontos com reta. Eu crio um novo plano, veja, olha. Se eu tenho esses pontos bem assim, olha. Se eu traçar retas, eu criei o meu plano, certo? Se essa reta aqui, ela pode prosseguir assim, pode ir para cá, pode ir assim, aqui, pode puxar assim, e assim, e assim. Então, entenda isso aqui. No plano, as letras que representam são chamadas de letras gregas. Então, vamos aqui, ó. Essa letrazinha bem aqui, parecido com 8 deitado aberto, é chamado de alfa, certo? E pode estar no plano alfa, chamado de alfa, plano alfa, certo? Eu posso ter também o plano beta, Que plano é esse? É essa letra aqui, olha. Não, vamos lá. O plano beta. O plano beta é representado por essa letra, também uma letra grega, certo? E eu tenho um plano chamado de plano gama. Qual é a letra grega que representa o plano gama? É tipo um Y, certo? Então veja, ponto, letra maiúscula, reta, letra minúscula e plano, letras gregas, ok?